Olá pessoal, estamos iniciando a nossa segunda aula da matéria de eletrônica. Eu prometi que nós nos reencontraríamos e aqui estamos então para dar continuidade às nossas aulas de revisão de matemática. Nessa aula eu vou dar continuidade na parte de equação de primeiro grau, né? Na aula passada nós falamos sobre as equações de primeiro grau e nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre as funções de primeiro grau e também abordar a questão gráfica das equações de primeiro grau. Bom, pessoal, antes da gente entrar no assunto da aula de hoje, na aula passada nós iniciamos esse tipo de revisão e eu falava para vocês da importância da matemática dentro de um curso de mecatrônica, dentro de um curso de eletrotécnica. Portanto, então nós estaríamos resgatando esses conceitos nas primeiras aulas, nas aulas dessa semana, para que a partir então da semana que vem nós possamos já entrar na matéria, já começar a falar de eletrônica. Tá? Então, nesse período aí de revisão, estamos falando de matemática, e eu também na aula passada reforcei a importância da matemática dentro do seu curso. Tá bom? Então é importante aí que você desenferruje, que você realmente esteja bem sintonizado aí com a matemática para que ela não te faça falta depois na hora de compreender os principais conceitos. Pessoal, então nós vamos, antes de começar a falar sobre as funções de primeiro grau, eu gostaria então de fazer uma revisão do que nós vimos na aula passada. Muito bem, você viu aí a nossa vinhetinha de revisão e nós vamos então resgatar aí os temas, aquilo que nós vimos na aula anterior. Então vamos lá, na aula passada nós fizemos uma revisão de matemática, iniciamos a nossa revisão de matemática, onde nós falamos de equação de primeiro grau. O objetivo foi mostrar para vocês que não é tão difícil assim, como às vezes o pessoal pinta, como o pessoal imagina, você encontrar o x, você achar o x da questão. Então, na aula passada nós vimos então como que nós fazíamos para encontrar numa determinada equação, às vezes o próprio nome equação acaba assustando, mas como que a partir de uma expressão onde você tem lá um valor que você não conhece, que é o tal do x, como que você então faria para encontrar o valor dele, tá? Então esse foi o assunto da nossa aula passada, tá? Então vamos fazer uma breve revisão do que nós vimos. Então nós vimos o seguinte, que na equação de primeiro grau, que era a equação de primeiro grau, são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade, Isso aqui a gente fez bastante questão de frisar, Essa questão da igualdade. Eu preciso ter uma igualdade, eu preciso comparar uma coisa com outra. E o que eu comparo? Eu comparo termos que são conhecidos, com termos desconhecidos. Os termos conhecidos, são os números. E o desconhecido é o tal do x, é o tal do x da questão. E aí a gente representa normalmente uma equação de primeiro grau dessa maneira aqui, como ax mais b igual a zero, sendo que esse a seria um elemento que está junto, multiplicando o x, e somando aí esse b, que seria um número que estaria somando ou subtraindo, caso esse b seja um número negativo, esteja somando ou subtraindo o x, e igualando isso a zero. E aí o grande problema é quando eles não estão do mesmo lado, quando você tem x e um valor conhecido de um lado, x e um valor conhecido do outro lado. Então nós vimos que o grande detalhe era você isolar o x, deixar o que é x para um lado e o que não tem x para o outro lado. Tá? E aí, como uma espécie de exemplo que nós vimos, se você tem lá x mais 3 igual a 14, como que eu faço para isolar o x? Porque eu sei que isolando o x, eu consigo então saber o valor dele. Então nós vimos o seguinte, que eu teria que, para separar o x, eu teria que pegar esse mais 3 e tirar ele daqui,
e para isso eu passaria ele para o outro lado, né? Só que nós vimos que para fazer isso nós temos que utilizar o que nós chamamos de operações inversas, né? E aí nós estudamos que a operação inversa, por exemplo, da adição, né, da soma é a subtração, né? Uma das mais utilizadas, e da subtração é a própria adição, né? Então um é o oposto, é o inverso do outro. A multiplicação, o inverso dela é a divisão, e no caso da divisão, o oposto, a operação inversa, é a multiplicação. Então, se esse 3 aqui ele está somando, eu vou passar ele para o outro lado, e o pedágio, né, a prenda, né, o ônus de se passar esse mais 3 para o outro lado é trocar o sinal dele, é realizar a operação inversa. Então, se ele está somando, eu vou passar para o outro lado, só que eu vou passar ele, qual que é a operação inversa da adição? É a subtração. Então, se ele está mais, eu vou passar para o outro lado como menos, tá? E isso ficaria, então, assim. Pego esse mais 3, passo para o outro lado, fica menos 3. E aí, por que eu, né, tento isolar o que tem x de um lado e o que não tem x do outro lado? Porque aí eu consigo agrupar esses números, né? Eu consigo fazer o agrupamento desses números, e é um caso claro que a gente consegue aqui. Eu consigo agrupar esse 14 com esse menos 3. Então, quanto que fica 14 menos 3? Eu sei que isso é igual a 11. Então, ficou, olha, x igual a 11. Então, eu consegui isolar, né, o x. A partir do momento que eu isolo o x, ele vai ser igual a alguma coisa. E essa alguma coisa é o valor do x. Então, para x mais 3 igual a 14, nós vamos dizer que o valor do x é igual a 11. Tá? Isso significa que se eu substituir esse 11 no lugar do x, e eu fizer 11 mais 3, isso vai ser igual a 14. Que é o que a gente estava chamando na aula passada de prova real, tá? A prova real. Então, levando em consideração que o x é igual a 11 e a minha equação é x mais 3 igual a 14, vou substituir esse 11 no lugar do x, então fica 11 mais 3 igual a 14, pessoal. Então, eu vou concluir que 14 é igual a 14. O que aconteceria se eu fosse substituir, né, e desse, por exemplo, 13 igual a 14, 12 igual a 14? Isso significaria que a minha resposta está errada. Então, para eu ter a certeza de que realmente está ok, na hora que eu faço essa prova real, eu tenho que ter uma igualdade, né, eu tenho que ter uma sentença verdadeira. E realmente o número 14 é igual ao número 14. Então, isso significa que substituindo o x aqui, eu vou ter, então, uma sentença verdadeira. Então, 14 é igual a 14, portanto, então está correto a forma com que eu fiz. Então, eu achei o x de maneira correta, certo? Então, nós estudamos, nós trabalhamos em cima dessas questões, desse tipo de questão na aula passada, e eu deixei uma lista para validação da sua presença. Eu deixei essa lista lá na plataforma para que você pudesse validar a sua presença. E nessa lista, né, eu deixava lá uma equação de primeiro grau. Então, dada a equação de primeiro grau abaixo, eu encontro o valor do x. Então, nós tínhamos aqui, olha, x mais 4, né, x mais 4 igual a 13 menos 2x. Então, eu queria saber o valor do x para que esse lado fique igual a esse lado, né? Para que eu tenha uma sentença verdadeira. Bom, primeiro, né, nesse caso, o que nós faríamos? Bom, eu vou pegar esse mais 4, né? Vou começar por ele. Poderia começar por menos 2x, passando para o lado do x, mas é só por uma questão aí de começar de uma forma, tá? Eu pego esse mais 4, né, e vou passar para o outro lado. Então, vou definir essa parte aqui como a parte do x, essa parte aqui como a parte conhecida. Então, para passar esse mais 4 para o outro lado, ele vai se tornar menos 4. Até deixei já ele perto aqui desse 13, porque eu vou poder fazer o agrupamento desse 13 com esse menos 4, simplesmente fazendo 13 menos 4. 13 menos 4, pessoal, é igual a 9. Então, o x vai ser igual a 9 menos 2x.
Mas o x ainda não está isolado, porque eu tenho x de um lado e também tenho x do outro lado. Aliás, eu tenho menos 2x do outro lado. Então eu vou pegar agora esse menos 2x, tá? Tenho aqui x igual a 9 menos 2x, eu vou pegar esse menos 2x e vou passar ele aqui para o lado do x. Só que aqui ele está subtraindo, ele está fazendo uma conta de menos. Para eu passar ele para o outro lado, eu tenho que trocar o sinal, eu tenho que fazer a operação inversa. E qual a operação inversa da subtração? É a adição, de acordo com aquela nossa lista. Então, se eu tenho menos 2x aqui de um lado, para passar ele para o outro lado, eu tenho que pagar um pedágio que é o quê? Fazer a operação inversa. Então, ao invés de menos, eu vou passar para o outro lado como mais. Então, menos 2x passou para o outro lado, ficou mais 2x. E agora eu posso agrupar, né? Eu tenho x mais 2x igual a 9. Então, eu vou fazer esse x mais 2x, né? E aí, nesse caso, isso vai se tornar 3x. Então, eu sei que 3x é igual a 9. Ainda não acabou. Por quê? Porque eu tenho que passar esse 3 aqui, que é um termo conhecido, para a parte dos termos conhecidos, que é onde tem o 9. Esse 3, né, ele está aqui desse lado, ele está multiplicando. Né? Então, eu tenho 3 vezes x igual a 9. Pela nossa lista, né, quando eu tenho uma multiplicação, para eu passar para o outro lado, a operação inversa da multiplicação ela é a divisão. Então, eu vou pegar aqui esse 3 que está multiplicando o x, vou passar ele para o outro lado e vai ficar, só que eu passo ele dividindo. Então, se ele estava multiplicando o x, eu passei ele dividindo aqui o 9. Tá? Que é a operação inversa, então, da multiplicação. Então, x é igual a 9 dividido por 3. E 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, esse é o valor do nosso x, esse é o valor da nossa questão. Tá? Então, x igual a 3 é a resposta, então, desse exercício que eu deixei para validação da sua presença. Agora, será que está certo? Será que o que nós fizemos realmente está correto? Vamos fazer, então, pessoal, a prova real. Né? Qual que seria, então, a prova real desse nosso exercício? Bom, eu sei que o x é igual a 3, e eu tenho essa minha equação, x mais 4 igual a 13 menos 2x, que é a equação inicial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3 e vou substituir no lugar do x. Então, onde eu tenho x, eu vou trocar pelo 3. Então, vai ficar o quê? 3, né, no lugar desse x, mais 4 igual a 13 menos 2 vezes 3. Aqui, pessoal, eu tenho que fazer primeiro a multiplicação para depois fazer a subtração. Então, eu vou fazer 2 vezes 3. Né? Aqui eu faço 3 mais 4, eu já sei que isso é igual a 7. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Né? Então, fica 7, né, igual a 13 menos 6. E aí, fazendo 13 menos 6, eu sei que isso vai dar 7. E aí, eu cheguei à conclusão, então, que 7 é igual a 7. Né? 7 igual a 7. Então, eu sei que está correto. Realmente, atribuir o valor de x igual a 3, né, vai atender essa igualdade da nossa equação. Né? E a equação ela é sempre uma igualdade. Né? A equação ela retrata sempre uma igualdade. Então, por isso que é importante a gente sempre estar validando corretamente, aí, verificando se está correto aquilo que nós estamos testando. Então, a conclusão que nós temos nesse caso aqui é que o resultado está correto. Então, o resultado correto realmente vai atender o nosso x igual a 3. Pessoal, agora nós vamos então, né, já feita então essa correção, espero que você tenha acertado, nós vamos então agora para o assunto da nossa aula de hoje. Nós vamos para o tema da nossa aula. Função de primeiro grau, gráficos. Será que isso é difícil? Vamos ver. Eu espero deixar mais fácil aí a teoria da função, das funções de primeiro grau.
Então tá aí na sua tela começando então mais essa etapa da nossa revisão de matemática, função de primeiro grau. Pessoal, e aí a função de primeiro grau? Qual é a diferença, né, de equação de primeiro grau e uma função de primeiro grau? Elas são parecidas, tá? Olha só, a função de primeiro grau, eu tenho lá, por exemplo, um y igual a ax mais b. Isso é uma função de primeiro grau. Então eu vou ter ali ainda o x e eu vou ter um valor de y, né, que vai variar de acordo com o valor do x, tá? E esse é o formato. Vocês lembram que eu até mostrei esse ax mais b igual a zero, né? Só que quando a gente tem a equação, a gente iguala a zero. Na função de primeiro grau, a gente quer descobrir, então, esse valor do y, né? De acordo com o valor do x, tá? Vamos ver como que isso vai funcionar. A gente consegue explicar isso melhor através de exemplos. Então, um exemplo de uma função de primeiro grau. Y igual a 3x mais 1. Então, essa é uma função de primeiro grau. Y igual a 2x. É uma função de primeiro grau. Y igual a menos 4x mais 7. Também é uma função de primeiro grau. Outro exemplo, y igual a 5x. Tá? Y igual a menos 3. Tá? Aqui no caso, o nosso x está sendo multiplicado por zero, né? O nosso a aqui valeria zero, mas também é uma função de primeiro grau. E y igual a x mais 1. Tá? São alguns exemplos aí. Então repare, né? na diferença da equação de primeiro grau, que a equação de primeiro grau eu tenho lá, por exemplo, 3x mais 1 igual a zero, né? Ou 3x mais 1 igual a 9, ou 3x igual a menos 1. Essa é a equação de primeiro grau. Na função, né, eu tenho o quê? Y igual a 3x mais 1, y igual a 2x. Tá? Então, nesse caso, a função ela vai estar relacionando duas incógnitas. Só que o meu y ele vai ter um valor, e o valor desse y, que é o valor da minha função, ele está condicionado ao valor do meu x. Então, por exemplo, né, vamos pegar aqui um caso típico. Vamos pegar aqui o y igual a 3x mais 1. Tá? Se o x for igual a zero, né, então eu tenho o quê? Y igual. No lugar do x eu vou colocar o zero. Então, 3 vezes 0 mais 1. Tá? Então, 3 vezes 0 dá quanto, pessoal? 0, né? Qualquer número vezes 0 dá 0. Então ficou o quê? 0 mais 1 igual a 1. Então, se o x vale 0, o y vai valer 1. Tá? Nesse caso. Ah, mas e se o x valer 1? Se o x valer 1, o que vai acontecer? Vou trocar aqui o meu x pelo 1. Fica 3 vezes 1, que dá 3, mais 1. Né? 3 mais 1 igual a 4. Então, o meu y vai valer 4. Né? E se o meu x for igual a 5, quanto que vai valer o meu y? Ora, vou trocar o meu x por esse 5, então fica 3 vezes 5, né, que dá 15. 15 mais 1 igual a 16. Lembrando que aqui eu tenho sempre que fazer a multiplicação primeiro, né? A multiplicação tem prioridade sobre a soma. Então, 15 mais 1 igual a 16. Tá? Então, essa é a função, alguns exemplos de função de primeiro grau, e aqui a gente está substituindo alguns valores do x, né, para mostrar para você que o y ele vai variar de acordo com o valor do x. Então, não tem um valor só para o y. De acordo com o valor que eu atribuo para o x, o y vai acabar tendo um valor, ele vai acabar sendo associado a um valor. Então, o y depende do x. Tá? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo, deixa eu ver esse daqui, olha. Dada a função y igual a x mais 1, vamos preencher, olha, tem uma tabela aqui embaixo, ó, onde eu coloco os valores do x, eu coloquei o valor de 0 para o x, de 1, de 2 e de 3. Eu quero preencher essa tabela, ou seja, eu quero saber o valor do y para quando o x vale 0, para quando o x vale 1, para quando o x vale 2 e para quando o x vale 3. Qual que é o valor do y nesses casos? Então vamos lá, para o primeiro caso. Então y eu sei que é igual a x mais 1.
Quando o x vale 0, né, que é o primeiro caso da tabela, então fica y igual a 0 mais 1. E 0 mais 1 é igual a 1. Então eu sei que quando o x é 0, o valor do y vai ser 1. Tá? E para o segundo caso, quando o x é igual a 1, ora, y é igual a x mais 1. Então y é igual, troquei o lugar, no lugar do x eu coloquei o 1, né, que é o valor da tabela. 1 mais 1 igual a 2. Então o y vai ser igual a 2 nesse caso. Tá? Então vou vir aqui e colocar 2 na minha tabela. Agora para o x valendo 2. Então y é igual a x mais 1. No lugar do x eu coloco o 2. 2 mais 1 igual a 3. Tá aqui o 3. E para o x igual a 3, né? Y igual a x mais 1 igual a 3 mais 1. Então y igual a 4. Então olha só, a gente tem aqui valores de x e valores correspondentes a esse x, os valores de y correspondente. Então quando o x vale 0, o y vale 1. Quando o x vale 1, o y vale 2. Quando o x vale 2, o y vale 3. E quando o x vale 3, o y vale 4. Pessoal, então para qualquer valor, né, para qualquer valor eu posso atribuir ao x, eu vou ter um correspondente no meu y. Tá? Então essa é a função, né? E é justamente o nome função. Por quê? O y, né, como a gente vê aqui, ó, o y ele vai ter um valor em função do x. Né? Por isso que a gente chama de função de primeiro grau. Por que primeiro grau? Porque esse x aqui ele é elevado a 1. Né? Quando eu não tenho nada, nós vimos na aula passada que ele é elevado a 1. Então, dessa forma, aí a gente consegue ter um valor y relacionado a um x. Bom, vamos rever agora um gráfico, né? um plano que você provavelmente já utilizou aí nas suas etapas anteriores de formação, que é o plano cartesiano. O plano cartesiano, pessoal, ele é um traçado de retas perpendiculares, ou seja, eles vão formar 90 graus entre si, onde uma vai perpassar a outra, né? Uma está sobre a outra, sendo uma na horizontal e outra na vertical, formando quadrantes de 90 graus. Nossa, que é isso, professor? Vamos dar uma olhada aqui então no tal do plano cartesiano. Esse é o plano cartesiano, olha. Então lembra? Eixo x eixo y na vertical, eixo x na horizontal. Então aqui a gente tem o x e o eixo y. Tá? E é interessante o plano cartesiano. O plano cartesiano ele é muito utilizado no dia a dia. Tá? E é a partir dele que a gente começa a traçar os gráficos. Né? Isso na eletrônica vai ter muito a ver. Né? Quando a gente estiver estudando lá a tensão alternada, a própria tensão contínua, né? Os diodos, gráfico do diodo, gráfico na carga, né? O gráfico de capacitores. Então isso tudo vai passar então pelo seu conhecimento então sobre o plano cartesiano. Então é aquilo que você provavelmente já deve ter visto algumas vezes, né? É o eixo x e o eixo y. E aí a gente costuma ter aqui um gráfico, né, do x em função do y. Agora, se nós estudamos, né, na função de primeiro grau que o y ele vai trabalhar em função do x, eu consigo pegar aquela função que nós estudamos, né, e consigo jogar justamente nesse gráfico, né, nesse plano cartesiano aqui. Né? Então eu consigo, através da função, atribuir valores, e como eu estou falando de equação de primeiro grau, essa função ela vai resultar em uma reta. Tá? E aí eu consigo então traçar uma reta no nosso plano cartesiano. O que eu preciso para traçar uma reta? Eu preciso de 2 pontos. Tá? Então eu preciso de 2 pontos nesse gráfico. Se a gente tiver lá um ponto aqui e um ponto aqui, eu consigo ligar esses 2 pontos, né? E o que transpassar é a nossa reta, né? Lembrando que a reta ela não tem começo, não tem fim, mas ela pode ser orientada então por 2 pontos. Então a gente consegue, através desse plano cartesiano, fazer os gráficos da equação de primeiro grau.
Então, quais são os pré-requisitos, né? O que a gente precisa, então, para fazer o gráfico da equação de primeiro grau? Bom, eu necessito do que eu acabei de falar. Necessito de 2 pontos para traçar uma reta. Com esses 2 pontos, eu traço uma reta e é possível, então, fazer o gráfico da nossa equação. Aqui, então, o nosso plano cartesiano. E aí a gente vai pensar o seguinte. Eu vou pegar uma determinada função, tá? Pegar essa função aqui, ó, y igual a 2x menos 1. Essa aqui é uma função de primeiro grau. Então, y igual a 2x menos 1. Como que eu faço para saber, então, qual é o gráfico dessa função? Eu pego 2 valores quaisquer para o x. Você escolhe o valor que você quer. Então, eu escolhi aqui o 2 e o 3. E eu vou ver qual é o valor de y correspondente a esse valor de x, como nós acabamos de ver nos exemplos, tá? Então, nesse caso, olha, eu vou substituir no valor do x, eu vou substituir ele por 2. Então, ficou como? É 2x, então vai ficar 2 vezes 2, menos 1. 2 vezes 2 dá 4, menos 1 igual a 3. Então, nesse caso, quando o meu x é igual a 2, o meu y é igual a 3. Tá? Vamos ver um outro caso aqui, ó. Quando o meu x vale 3, então eu tenho lá y igual a 2 vezes 3, né? Porque é 2x, 2 vezes 3 menos 1. Isso aqui vai ser igual a 5. Então, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então, coloco aqui. Então, eu tenho aqui, olha, o que eu fiz até agora, pessoal? Simplesmente peguei a minha função, escolhi 2 valores aleatórios de x, joguei aqui na minha função e verifiquei qual é o valor do y. Então, quando eu jogo 2 na função, aparece 3 no y. Quando eu jogo 3 no meu x, aparece 5 no meu y. Aqui eu tenho o que nós chamamos de par ordenado. Então, eu tenho lá um x valendo 2 e um y valendo 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 aqui e vou ver aonde está o 2 no meu x. Olha, se eu olhar aqui no meu gráfico, ó, o 2 está aqui. Ó. O 2 é esse cara aqui. Ó. É o que está aqui nessa direção, né? Que é o meu x igual a 2. E o meu y igual a 3. Ó. Aqui essa parte do y ela é positiva. Essa parte aqui ela é negativa, tá? Aqui a minha parte do x é positiva, aqui a parte do meu x é negativa. Onde está o 3 aqui desse y? O 3 desse y está aqui, ó. Então eu vou fazer o quê? Vou marcar ele aqui, ó. No cruzamento desse 3 com esse 2, eu tenho um ponto. E aí o meu gráfico já tem o seu primeiro ponto, tá? Que é quando o x vale 2 e o y vale 3. Desse primeiro ponto, agora eu vou achar o segundo ponto, porque eu fiz 2 vezes, né? Achei 2 pontos. Então aqui, ó, o meu x vale 3, tá? Então vamos lá onde o x vale 3, ó, é aqui, ó. Então vou fazer um traçado nele, ó, fiz uma reta. O meu y vale 5. Onde está o y valendo 5? Ó, aqui. Então vou colocar também uma reta aqui, ó. Se encontrou. Onde eles se encontraram, eu vou colocar um ponto. Beleza, lembra que eu acabei de dizer que eu preciso de 2 pontos para traçar uma reta? Legal, tenho já esses 2 pontos. Então agora eu vou ligar esses 2 pontos e eu vou ter justamente a minha reta. Esse aqui é o gráfico, né, dessa função aqui, da função y igual a 2x menos 1. É o gráfico então dessa minha função de primeiro grau. Então, pessoal, cada função, né, vai ter o seu gráfico, o seu próprio gráfico. Tá? Então, se eu pegar uma outra função, essa outra função também vai ter o seu gráfico, o seu próprio gráfico. Tá? Então, para esse caso aqui, para essa função aqui, y igual a 2x menos 1, eu tenho esse gráfico. Então, 2 pontos foi suficiente então, para traçar esse gráfico da minha função 2x menos 1. Então, pessoal, não é difícil. Vamos fazer mais um caso. Nós vamos pegar mais um caso aqui, olha. Deixa eu pegar esse daqui, ó.
pegar aqui um novo plano cartesiano. Vou fazer para y igual a x menos 2. Tá? Então vou criar uma tabela com pelo menos 2 pontos. Então vou pegar aqui essa tabela, ó, x e y. Aí, ao meu critério, né, aleatoriamente, eu vou escolher o valor do 1 para o x e o 3 para o x. Então, assim, se você me perguntar, professor, posso pegar qualquer valor? Pode, qualquer valor para o x. Tá? Você vai chutar 2 valores, e aí você vai ver qual que é o y, tá? E aí você vai ter 2 pontos, e esses 2 pontos você vai ligar esses 2 pontos, você vai ter, então, o gráfico daquela função de primeiro grau. Então vamos lá, eu escolhi então aleatoriamente x igual a 1 e x igual a 3. Vamos fazer aqui o valor do y para o x igual a 1. Então para o x igual a 1, né, troquei aqui o x pelo 1, ficou 1 menos 2, deu menos 1. Então meu y vale menos 1. Então quando o x é 1, o y é menos 1. Tá? Quando o x é 3, eu vou trocar aqui, então no lugar do x eu vou colocar o 3, então fica 3 menos 2 igual a 1. 3 menos 2 igual a 1. Beleza, vou vir aqui e colocar 1. Então quando o x vale 1, o y vale menos 1. Quando o x vale 3, o y vale 1. Tenho aqui dois pontos, né? Então, vou verificar o meu primeiro ponto. No meu primeiro ponto, o x vale 1. Onde está o x igual a 1? Ó? Então, aqui eu tenho o x, ó, x, o 1 está aqui. Ó. Então, vou fazer aqui um traçado. Ó. Fiz aqui para baixo, por quê? Porque o meu y ele é menos 1. Tá? Então, para o y igual a menos 1, ó, já é aqui embaixo. Ó. Então, aqui, ó, 1 para o x e menos 1 para o y. Aqui eu tenho um ponto. Tá? Aqui nesse caso, ó, x igual a 3. Beleza, x igual a 3. Onde está o meu x igual a 3? Está aqui, ó, x igual a 3. Y igual a 1. Cadê o meu y igual a 1? Está aqui, ó, y igual a 1. Tem um outro ponto aqui, ó. Tem outro ponto. Com esses 2 pontos, é só eu fazer é só eu interligar esses 2 pontos, né? E aí eu vou ter a minha reta. Tá aí. Essa, então, é a reta da equação da função y igual a x menos 2, que é justamente uma reta diferente do caso anterior. Tá? Diferente do caso anterior, porque cada função vai ter a sua reta, vai ter o seu gráfico diferente. Tá? Então, vai ter a sua particularidade. Então, esse aí é o nosso gráfico, né? O gráfico da nossa equação, né, da nossa função y igual a x menos 2. Tá? Então, se o meu y ele trabalha em função do meu x, então a função y igual a x menos 2, ela pode ser definida por esse gráfico. Tá? Mais um exemplo, pessoal? Então vamos lá, para vocês ficarem bons aí. Ó. Vamos fazer agora para o y igual a 3x menos 2. Tá? Então, vou chutar aí valor de x igual a 1 e x igual a 2. Poderia ser outros valores. Poderia ser x igual a 0 e x igual a 3. Poderia ser x igual a 4 e x igual a 10. Poderia ser, sem problema. Vamos lá. Substituindo, então, fica 3 vezes x, então vai ficar 3 vezes 1. 3 vezes 1 menos o 2, né, que já está aqui. 3 vezes 1 dá 3, menos 2, 1. Então, aqui o meu y igual a 1. Tá? Para o caso do x igual a 2, então fica y igual a 3 vezes 2. Né? 3 vezes 2 igual a 6. 6 menos 2, 4. Tá aí, 4. Fiz a minha tabelinha, tenho aqui os meus pares. A gente chama isso aqui de par ordenado, tá? Porque eles vão dar origem a um ponto. Tá? Então, aqui, ó, x igual a 1. Cadê o x igual a 1? Ó, tem aqui o meu x, aqui está o 1. Então, x igual a 1, tenho ele aqui, ó, esse cara aqui. Ó. Y igual a 1. Está aqui o meu y, aqui está meu y, né? A parte positiva para cima, negativa para baixo. Então, y igual a 1, ó, tá aqui também. Ó, tá aqui. Então, eles se cruzaram neste ponto aqui. Achei o meu primeiro ponto. Achei aí através do par ordenado 1 e 1. Tá?
Agora eu vou achar o meu outro ponto. Então o meu x vale 2, ó. X vale 2, ó. Tá aqui o x igual a 2. E o y vale 4, ó. Y igual a 4. Então vem aqui no 4, ó. E cruzou aqui o y cruzou o x. E nesse cruzamento eu tenho o meu segundo ponto. Legal. Desses dois pontos eu vou traçar o quê? Vou ligar esses dois pontos. Vou pegar uma régua e vou ligar esses dois pontos e eu vou ter a minha reta, tá? E aí, então, esse vai ser o gráfico da função y igual a 3x menos 2. Então, repare, mais uma vez, para cada equação, né, para cada função, eu vou ter, então, um gráfico diferente, tá? Então, tá aí, y igual a 3x menos 2. Eu já percebi que vocês estão começando a ficar bons, hein? Então, vamos fazer mais um caso, ó. Vamos fazer agora, vou fazer um bem difícil, ó. Tô brincando, olha, y igual a menos x menos 1, tá? Vamos pegar então valores aleatórios, né, de x, ó, peguei aqui o 1 e o 2, então eu vou fazer o quê? Vou substituir o 1 aqui no lugar desse x, né, eu vou ver quanto que dá o valor do y, depois eu pego esse 2, substituo no valor desse x e vou ver quanto que dá o valor do y e coloco aqui. Vou ter lá os dois pares, acho os dois pontos, traço a reta. Então vamos lá, para o primeiro caso, né, menos quanto? Menos 1, né, porque eu estou fazendo para o x igual a 1. O valor do x eu estou deixando aqui em vermelho. Menos 1 que já estava, né, que já é da função, menos 1 igual a menos 2. Ó, coloco aqui então menos 2. Vou pegar aqui o x igual a 2, ó, então fica o quê? Menos quanto? Menos, é o 2, né, então fica menos 2. Né? Menos 1, que já estava, menos 2 menos 1 igual a menos 3. Legal. Tenho aqui os pares? Tenho. Então, o primeiro, x igual a 1. Vem aqui no x igual a 1, ó, tá aqui. Y igual a menos 2, ó. Y igual a menos 2, tá aqui, ó. Cruzou? Faço um ponto. Beleza, esse é o meu primeiro ponto. Preciso agora de um segundo ponto. X igual a 2. Então, vou aqui no x, ó, igual a 2. Y igual a menos 3, ó. Menos 3, ó, tá aqui, ó. Menos 3, né? Vai me dar o quê? Um outro ponto, ó. Outro ponto. Tenho dois pontos? Tenho. Vou fazer, então, a minha reta. Vou colocar uma régua aqui alinhando esses dois pontos. Tá aqui a minha reta. Então, essa reta é o nosso gráfico da função y igual a menos x menos 1. Tá? Então, mais um caso aí que a gente consegue resolver. Perceba que essa reta ficou de um jeito diferente, né? Ela ficou no outro sentido, né? Normalmente as retas estavam nesse sentido aqui, né? Pegando aqui esse quadrante, agora ela pegou esse, né? Começou nesse. Aliás, pessoal, a reta ela não tem nem começo nem fim, tá? Então ela vai diretão. Aqui tem um começo e tem um fim, é chamado de segmento de reta, tá? Então a reta ela não tem nem início nem fim, ela tem uma origem, mas ela é diferente então da semi-reta, que é um pedaço de uma reta. Deixa eu falar só mais uma questão. Se eu pegasse mais um ponto, né? Se eu colocasse um outro valor de x qualquer, por exemplo 5, né? Então ia ter lá menos 5 menos 1 daria menos 6. Né? Esse 5 para o meu x, ó, se eu descesse aqui, ó, ele ia encostar, também ele iria se alinhar, porque eu teria juntamente com menos 6. Então eu posso acrescentar o quanto for, ele só vai estar na linha. Então não vai correr o risco, né, de eu pegar um outro ponto e ele der numa parte que eu tenho que curvar a minha reta, ou o meu gráfico, ou tenho que sair, ou fazer um canto. Não, ele vai estar sempre alinhado. Qualquer valor do x que eu jogar, ele vai estar dentro dessa reta. Isso que é bem interessante aí, é o mundo da matemática, tá? Essa matemática que vai ajudar a gente bastante, então, a compreender os fenômenos da eletrônica, tá? Pessoal, vamos fazer, então, mais um caso, tá? Mais um caso bem mais difícil para ver se realmente você está entendendo, para ver se você está começando a ficar bom em matemática, tá? Então, vamos lá. Agora o meu y igual a menos 2x mais 3. Você deve estar pensando aí, moleza, já sei, é só fazer o quê? É só pegar dois valores quaisquer de x,
né? Pegar também aqui, ó, 1 e 2. E aí eu vou fazer o quê? Vou substituir esse x na minha função. Então ficou o quê? Y igual a menos 2, que já é do gráfico, né? Já é da função, né? Vezes x, que na verdade aqui eu vou trocar pelo 1, né? Que é quem eu estou testando aqui, mais 3, que já é da função. Então ficou o quê? Menos 2 mais 3 igual a 1. Beleza, vem aqui, preencho o y com 1. Agora com 2, menos 2 vezes 2. Então tá aqui, ó, menos 2 vezes 2, né, que é o valor do meu x, mais 3 igual a 1. Então ficou o quê? Menos 4 mais 3 igual a menos 1. Então tá aqui, ó, menos 1. Dois pares ordenados, vou achar o meu primeiro ponto. X igual a 1, ó, tá aqui. X igual a 1, vou colocar aqui, ó, tá aqui o meu x igual a 1. Y igual a 1. Tá aqui, ó, y igual a 1, ó. Beleza. Me deu um pontinho aqui, vamos colocar esse ponto. Agora, x igual a 2, ó. 1, 2. Tá aqui o meu x igual a 2. Y igual a menos 1. Menos 1 tá aqui embaixo, ó, bem pertinho dele, ó. Então aqui, olha, vou ter um outro ponto aqui embaixo, ó. Coloquei meu outro ponto. Legal. Nesse outro ponto aqui, eu vou traçar a minha reta. Reta traçada tá aí, então, o meu gráfico referente à função menos 2x mais 3. Aí você deve estar pensando assim, poxa, mas já tô craque, beleza, sem problema algum. Então eu quero mostrar mais uma coisa para você que a gente consegue, então, fazer com esse gráfico. Então, vamos pegar esse mesmo caso aqui do y igual a menos 2x mais 3 e vamos agora achar o valor do y usando o gráfico. Então eu sei que quando o x é 1, o y vale 1. Eu sei que quando o x é 2, o y vale menos 1. Agora eu quero saber o seguinte, eu quero saber quando o x é 3, quanto que vale o meu y? Aí você vai falar assim, mas é só substituir aqui, ó, substituir aqui que dá para a gente saber. Mas eu vou fazer isso o quê? Usando o gráfico, tá? Usando o gráfico. O meu x igual a 3 não é aqui? Então, olha, eu vou traçar ele até chegar no gráfico. Ele chegou, ele bateu aqui no gráfico. Ele bateu no gráfico, ele vai ter um correspondente aqui no meu eixo y, que é quem? Que é aqui, ó, 1, 2, 3. Aliás, menos 3. Então, quando o meu x é 3, bateu aqui no gráfico, refletiu aqui no eixo y como menos 3. Tá? Tá aqui, ó, menos 3. Legal. Então, quando o x é 3, o y é menos 3. Só de olhar no gráfico. Poxa, professor, então é bem mais fácil. É bem mais fácil. Aí é uma forma de você achar o valor do y utilizando o gráfico. Tá? Será que está certo? Tá, vamos fazer o seguinte. Ó. Então, achei um y igual a menos 3. Vamos ver se está certo. Vamos pegar aqui esse valor do 3, do x, vamos substituir na minha função. Então, ficou o quê? Menos 2 vezes 3, né? Que é o valor do meu x. Dá menos 6 mais 3 igual a menos 3. Puxa vida, deu o mesmo valor. Né? Mesmo valor, né? Então, tanto faz. A partir do momento que você tem um gráfico, você consegue achar valores de x em função do y e também o valor do y. Tá? Então, você sabe tanto um quanto o outro, porque eles vão ser correspondentes. Então, você traça ali até chegar então no valor, até chegar no gráfico, e aí então você já sabe, você vê ali o correspondente no eixo que você quer. Tá? Então, dessa forma que a gente fez, olha, nós sabíamos então, eu queria o 3, ó, vim aqui, bateu aqui, menos 3. Tá? E aí você consegue fazer com outros valores também. Tá? Então tá aí, né? Essa é uma das formas que a gente tem então de saber, né, um valor em função do outro. Pessoal, tá aí, essa foi então a nossa aula de hoje, né, fazendo essa revisão de matemática para vocês. Importante essa revisão de matemática para que você realmente tenha aí esse conhecimento, né, para que você entenda bem a questão de gráfico, achar o x, porque isso vai ser muito utilizado aí ao longo do nosso curso. Então, por isso que a gente pega aí essa primeira semana
faz algumas revisões importantes aí para que você possa então aprender e aí você vai utilizando esses conceitos. Para que você reforce então os conceitos que você aprendeu, tá? Eu deixo para você na plataforma um exercício para você fazer a validação da sua presença. Então aqui você tem um gráfico, tá? Nesse gráfico ele é levantado a partir de uma função, né? E aí eu quero que você determine um valor do x, do y, né? Para quando o valor do x for igual a 0. Tá? Então você tem aqui já um gráfico e eu quero então que você verifique aí nessa sua lista de exercícios. Legal, pessoal? Bom, peço a você então, né, que faça os exercícios, tá? Revise esse vídeo, outros vídeos caso necessário. E aí então, a partir da próxima semana, a gente já começa a falar de eletrônica, da matéria de eletrônica. A gente vai estudar os semicondutores, a gente vai estudar os componentes eletrônicos. É muito legal, muito bacana. Espero então contar com a sua presença. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!